Olá, amigos, de volta aqui com o momento de reflexão sobre o uso da palavra em nosso caminhar terreno. Deus nos dá mais uma oportunidade de vivenciar essa experiência, de sentir sua presença em nossa vida, nos conduzindo por meio da oração, da partilha do Evangelho, que gera bem comum em todas as nossas oportunidades, nos contextos sociais nos quais nós estamos inseridos. Quero convidar você nesse momento a orar comigo, orar por tua família, por tua vida, por teus sonhos, por tuas necessidades, pelas dificuldades que você passa nesse momento, mas também por aquilo que Deus coloca em tua vida, pelas bênçãos que Deus oportuniza diariamente em nossa caminhar. Peçamos a Ele que continue nos conduzindo por meio dos dons do Espírito Santo, os quais nos trazem discernimento e sabedoria para caminhar. Oremos. Ó Deus, que suscitais continuamente em vossa Igreja novos exemplos de virtude, dai-nos seguir de tal modo os passos do Bispo Santo Afonso Maria, no zelo pela salvação de todos, que alcancemos com ele a recompensa celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto, afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram da cidade e o seguiam a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por ele, curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir ao povoado comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-vos vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que a multidão se sentasse na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu-os aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos dos pedaços que sobraram. Recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavras da salvação. Palavras que nos salvam, palavras que nos conduzem, palavras que alimentam a nossa esperança, reanimando nossa vida, trazendo discernimento, gerando empatia e principalmente o bem comum em nosso caminhar. O Evangelho de hoje mostra a oração de Jesus, que nos leva à partilha. Toda forma de oração deve ser uma oração que interligue com o Pai, mas principalmente que gere transformação em nossa caminhada, por meio não somente da nossa oralidade, do falar, da insistência, da persistência, do pedir, mas também de fazer gestos concretos de bem comum, indo ao encontro dos necessitados, gerando fraternidade onde quer que haja essa esperança. E hoje Jesus, nesse episódio, logo após a morte de João Batista, se retira, vai em um lugar deserto, porque ele precisava, também nesse momento de oração, fortalecer-se com a presença do Pai. Porém, eis que a multidão, grande multidão, o segue. E já estava em uma hora avançada e a multidão estava faminta e cansada porque havia andado muito para encontrar Jesus. Eis que Jesus sente compaixão. Jesus viu e sentiu compaixão. E quando Jesus nos vê e sente compaixão, é um Cristo zeloso, é um Cristo que cuida de nós, amoroso, que tem compaixão, cuidando de cada um de nós. E quantas vezes nós temos essa oportunidade também de sentir compaixão por outras pessoas? É por isso que Jesus diz aos discípulos: Dá-lhe vós mesmo de comer, ou seja, cuidai também vós deles, dos necessitados, dos excluídos, de todos aqueles que precisam dessa intervenção por meio dessa compaixão. Jesus nos ensina lições de vida de como devemos nos comportar diante da necessidade do outro, diante da dor do outro, tendo empatia. Jesus sente compaixão e também quer que nós sintamos compaixão dos outros. Ele sente compaixão, ele vê esse necessitado e ele cuida.
cura também os doentes, a fome dos famintos, intercede por cada um deles. É Jesus vindo a mim e a você, nos mostrando que por meio da oração, que nos leva a ver, sentir compaixão, também nos leva ao cuidado, à partilha e à fraternidade. A multiplicação dos pães e dos peixes não é somente um ato fracionário, mas é um milagre que se revela pela ação de Jesus na persistência de nossa profissão de fé, que podemos também tornar real em nossos dias, olhando a necessidade do outro. Então, em um encontro do próximo que precisa de ti, precisa de mim, e quantas pessoas ao longo de nossas vidas nós encontramos que precisam de nós? Pessoas que perderam a fé, pessoas que perderam a esperança, pessoas que estão desanimadas, angustiadas. E é preciso, por meio desse gesto, por meio da palavra, por meio da oração, da partilha desses momentos de espiritualidade. Por isso eu peço a você, meu querido amigo e amiga, que me vê, me assiste, me acompanha nesse momento e ora comigo. Compartilhe esse vídeo para que ele também chegue a outras famílias, para que ele também alimente outros corações por meio da espiritualidade do pão da vida. Cristo é o verdadeiro pão descido do céu. É Cristo que nos alimenta diariamente. Portanto, que possamos aprender com Cristo esses gestos de misericórdia que sempre terão o objetivo de gerar bem comum e esperança no jardim da vida. A todos vocês, paz e bens, um beijo no coração.